que conquistou a sua primeira vitória na Libertadores da América, lá no Maracanã, 2-0 contra o Palestino do Chile. Léo Ortiz foi escalado como titular e foi às redes. Pedro, um golaço do Pedro no Maracanã, Flamengo 2, Palestino 0. Mas eu estava comentando no Canelada com o Rodrigo Viga e o Viga reclamando da atuação do Flamengo, que tinha que ter feito muito mais. O Flamengo é um pouco assim, né, Vamp? Tem que ter uma fumaça, né? Tem que ter uma fumaça, não pode ficar tudo 100%, né? Mas o Flamengo venceu aí o Palestino 2-0. O Flamengo, fumaça, né? A expectativa de todo mundo é que o São Paulo metesse 5, o Grêmio pegasse o White Pato, sei lá, metesse 3. Perdeu. Vixe. E o Flamengo no Maracanã, praia, time caro, vindo de uma conquista do estadual, uma estreia de um empate na Libertadores, que fosse uma goleada fácil. Poderia ter sido no primeiro tempo, no segundo tempo quase sofre um empate e vai fazer o gol com o Léo Ortiz, que está estreando aos 84 do segundo tempo. Né? 3 pontos garantidos. Às vezes a gente acha que a gente cobra demais pelo valor financeiro do que o Brasil atravessa em relação aos outros clubes, né, de outros países. A economia dentro do futebol, nossos clubes aí mais organizados, sobra em dinheiro, principalmente na moeda. Né? Então quando vem um time lá, né, o Palestino do Chile, vai meter 4, 5. E às vezes não é assim. Às vezes o time se defende muito. O importante é que o Flamengo somou 3 pontos. Foi uma exibição exuberante. No primeiro tempo poderia ter saído com 3, 4. Não saiu. E no final ganhou o Pedro. Eu estou começando a achar assim, ó. Espetáculo você vai ver só o time de Guardiola. E olhe lá alguns jogos. Olha lá, Assim que falava, né? Quem quer espetáculo vai no circo. O Arsenal... Falei aqui, vocês aqui. Eu falei, o Arsenal está jogando o fino da bola na Primeira Liga. Lá. E o Bayern de Munique está tropeçando lá, uma draga, treinador. Pressão também. Pressão, lá, foi 2-2. Quem empatou foi o Arsenal. Agora vai ter que ir em Munique. Está em aberto ainda. O Arsenal, pelo time que tem, mas é muito mais difícil eliminar o Bayern lá dentro da... Porque o cara fala assim, ó, o Campeonato Alemão, depois de 11 anos, vai dar o Bayer Leverkusen. Mas o Bayern de Munique só sobrou a Liga dos Campeões. Só sobrou. Um campeão, acho que tem 5 títulos, né? O Bayern de Munique na... Ou até mais. Ou até mais. Espetáculo a gente vê, não, o Paquito tem que ganhar os jogos. E vamos rezar para quando a gente vê um chocolate a mais, alguma coisa a mais, ganhou. Tem 6. 6, né? Aí. A gente não discute o resultado, né? O resultado muito bom pro Flamengo. Mas em desempenho e futebol jogado, o Flamengo ainda tá longe do potencial. Já não toma mais gol com o Tite, né? Tomou um lá na estreia da Libertadores, no Campeonato Estadual não tomou nenhum. Com o Tite. O Flamengo tomou um sub-20. Eu acho que o duelo, não pelo futebol melhor jogado, mas o duelo vai ser Tite e Abel. Palmeiras e Flamengo. Porque a temporada. Porque o Palmeiras é difícil perder. E com o Tite, o Flamengo vai ser difícil perder. Os pontos corridos é isso aí mesmo. É claro que a projeção do Campeonato Brasileiro vai ser feita amanhã, mas só assim um trailerzinho, Pedro e amigos. Todo mundo, quem vai ser campeão? Palmeiras ou Flamengo? Flamengo, todo mundo acha isso meio que basicamente, e se escapar? O Atlético Mineiro, não é? Porque todo mundo fala? Sim. E se escapar dos 3? É difícil, não sei. E aí? Grêmio. Aí fica aberto aí. O Grêmio... O invicto da Libertadores? Mas não vamos esquecer que o Grêmio é o vice-campeão brasileiro. Por 2 pontos. Por 2 pontos, Flávio. Com um baita elenco, empata com o Tom. Ô, Flávio, você pega o Grêmio, é vice-campeão brasileiro, por 2 pontos, aonde perdeu pro Corinthians em Porto Alegre, com o Corinthians com homem a menos aí do Corinthians. Sim. É difícil. Pontos corridos, ele é mais previsível, né? Então, esse é o problema. Os dois... que o Grêmio tinha o fator Luizito Soares, né? Ajudou muito, nossa Isso senhora. Tinha o fator Soares, esse ano não tem. O elenco do Grêmio parece... Tá lá o Diego Costa, comum, que até tá fazendo seus gols, mas é outro nível. Eu acho que é Libertadores, tudo bem, mas título... Assim, E tem o Flamengo aí que deve... Eu acho que vai brigar por tudo, né? Não é questão de deve, vai brigar por tudo, Bruno Prado. Dos últimos 8 brasileiros, o Palmeiras e o Flamengo ganharam 6. Né? Isso pega desde 2016, quando o Palmeiras ganhou lá com o Cuca. Aí teve o Corinthians em 17. Aí depois disso, só o Atlético Mineiro conseguiu ganhar em 21. O resto é tudo Palmeiras e Flamengo. Nos últimos 8, 6 deles, né? O primeiro que escapou foi lá no segundo ano dessa sequência. Então já faz tempo. Eles, no brasileiro, que é pontos corridos, eles são muito dominantes.
Na Libertadores eles ganharam as 4 anteriores à última, né, que aí deu Fluminense. Na Copa do Brasil é que escapa um pouco mais, até porque a Copa do Brasil ela tem um peso grande aqui no Brasil. A Copa aqui tem um peso maior do que em outros países, mas quando você divide Libertadores, Brasileiro, principalmente esses dois, Palmeiras e Flamengo, a Copa do Brasil acaba ficando em terceiro. Os dois já ganharam a Copa do Brasil recente também. Mas é o que dá uma escapada um pouco maior. Já ganhou o São Paulo, já ganhou o próprio Atlético Mineiro, é onde escapa um pouquinho. E um clube que vai incomodar muita gente no brasileiro é o Atlético Paranaense com o Cuca, viu? É um bom. Você sabe que esse é o time que eu vejo que pode furar o bloqueio. Se o Palmeiras golear, se o Flamengo golear, eu acho que esse é o time que se cair na praia deles lá, vai sofrer pra... Eu acho que tem um bolo ali que é muito parecido ali, né? Que aí depende, sempre tem algum meio surpreendente aí que aparece, ou porque começa bem, ou porque tem um calendário mais leve. Tem um Botafogo. O Botafogo. O ano passado foi o Botafogo. Não, teve o São Paulo do São Paulo chegou ali a chegar perto. O Inter, em 2020, que o Flamengo foi campeão com o Rogério, o Inter com o Abel Braga ficou muito perto de ser campeão. Foi o mesmo ano do São Paulo, né? O Inter toma a liderança do São Paulo, e aí na penúltima rodada o Flamengo toma a liderança do Inter, né? Então... Sempre tem alguém ali que consegue se meter por um tempo. Em 22, o Inter foi vice também. Ficou longe do Palmeiras, é verdade, foi campeão. Mas o Inter foi vice, o Fluminense foi terceiro. Então, vai ter alguém aí que vai brigar até um certo tempo. Até porque os outros estão em várias competições também. Mas eu acho que no fim, na hora de... Pelo que dá para desenhar, pelo jeito que é o calendário brasileiro, e estudando até os últimos campeonatos, normalmente no primeiro turno, ele serve mais ou menos para definir onde cada um vai brigar. E aí no segundo turno você decide o campeonato. Do ano passado... Do ano passado, o Botafogo fecha muito bem o primeiro turno, né? Ele se coloca ali como um candidato ao título e já tinha um bolo embaixo, que era aqueles, se o Botafogo vacilar, é nesse bolo aqui. Aí já estava o Palmeiras, já estava o Flamengo, já estava o Grêmio. Quem partiu lá de trás foi o Atlético. Que deu uma arrancada. Deu uma arrancada. Ele fez um primeiro turno de meio de tabela e deu uma arrancada. Até o Bragantino estava nesse bolo também. Chegou a ser vice-líder, depois caiu para sexto. O Fluminense ficou nesse bolo, depois começou a avançar na Libertadores, aí foi ficando para trás. Então, acho que no primeiro turno ainda vai estar mais embolado, mas acho que na hora da briga mesmo vai ser os dois, e a gente estava falando até do Flamengo, muito por isso. Vão cobrar algumas atuações do Flamengo, assim, porque o que o Vampeta falou, eu concordo muito, assim, fica uma cobrança porque é um time que tem dinheiro, então fica uma expectativa, sempre o Flamengo vai atropelar todo mundo. E não é bem assim, o Flamengo vai fazer alguns jogos muito bons no ano. Esquece 2019 de novo, né? Pelo amor de Deus, deixa isso para trás. Isso aí foi um momento que deu tudo certo, foi mágico, foi espetacular, mas esquece, não queira que sempre seja um Flamengo que vai ganhar de 6. E mesmo assim, o Vamp também lembra disso, a final foi duríssima e se não ganha aquela final, a imagem desse time seria diferente, apesar de ter sido um time que jogou muita bola. Tava comemorando, o Galhardo tava comemorando com a torcida, pô. O Prato não passou a bola pro outro, que senão era o segundo. Comemorando, daqui a pouco 2 gols. Pineda que tava jogando. Pineda, zagueiro, né? Pinola, jogando pra caramba, daqui a pouco Pinola falha. Muda tudo em 2 minutos. O Flamengo vai perder pouco, né? Se ficar toda vez que o time jogar mais ou menos e... Claro que a gente, como comentarista, vai avaliar. Ontem não fez uma grande partida? Não fez. Mas, assim, você tem que entender o que é um momento e pode ter até uma sequência de 2, 3, 4 jogos que o time não jogue bem. Mas tem que saber entender o que é o momento e o que é a realidade do time. A realidade do time é que o time vai perder pouquíssimo, que toma pouco gol, que tem muito talento, que consegue ganhar a maioria dos jogos e vai ser isso no ano. É que até agora a referência é só o estadual, mas não acho que é um time só de estadual, não. É time que no Brasileiro, na Libertadores, também vai perder muito pouco, vai brigar em tudo. Deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio Prado, vitória do Flamengo, a primeira do Mengão na Libertadores contra o Palestino por 2-0. Flávio. Ainda está faltando, né? Infelizmente tem o estadual que ele atrapalha em tudo, até como referência. Mas o Flamengo vai brigar. E assim, esse quadro que o Vamp e o Bruno estavam pintando, se você olhar bem friamente, nós estamos falando isso para o começo do campeonato de 2024. A possibilidade da gente estar falando a mesma coisa para 2034 é enorme, hein? É enorme. Eles estão cada vez ficando mais distantes. Esse é o ponto. Ninguém está fazendo nada para chegar perto deles. Nada. Você olha, quando muito Atlético Mineiro, tem um Mecenas, hora funciona, hora não funciona. Você não vê ninguém. O Flamengo e o Palmeiras continuam estruturados. Então vai ser uma coisa muito parecida aqui em 2024.
em 34. Libertadores, 2034, favorito, Palmeiras e Flamengo. Esse é o ponto maior, viu, Pedro? Eles estão cada vez ganhando mais distância. O Flamengo tem um problema sério, que são esses cartoras que eles têm lá, que são muito ruins, né? Os caras do futebol do Flamengo são terríveis. O que é boa, a parte administrativa, né? A parte financeira e tal, a parte do futebol é terrível, né? Botaram uns torcedores uniformizados lá para dirigir o time. Então é um horror. Mas agora eles conseguiram um técnico para ter uma estabilidade. Se eles não atrapalharem, tranquilo, tipo assim, o Palmeiras, ninguém atrapalha. O Abel Ferreira é o presidente do futebol, a Leila é presidente do clube, ninguém enche o saco. Eles vão lá e fazem o que eles têm que fazer e acabou. Isso vai embora, vai levando e vai melhorando cada vez mais. O Palmeiras vai ganhando mais dinheiro, o Flamengo vai ganhando mais dinheiro, os outros vão ficando cada vez mais para trás, devendo mais. Aí dá desespero porque os outros dois estão subindo, entram e tomam atitudes desesperadas, ficam mais endividados, não conseguem montar time, demite o treinador com muita facilidade. Eu acho que o Flamengo vai ser um protagonista nessa competição. Ontem jogou menos do que podia. Como o Palmeiras será também. São os dois grandes protagonistas de hoje até 2034. Pelo menos acho que os dois vão continuar favoritos. Vamos ouvir a palavra do Tite. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Tite analisou essa vitória do Flamengo. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Nós sabemos que tínhamos que vencer de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se... vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, essa aqui foi mais uma informação aqui, né? Comente aí, pessoal, o que você achou da atuação do Flamengo, né? Realmente o Flamengo deixou a desejar. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. O Tite, né? Na entrevista foi perguntado se ele já tinha encaixado o time, os 11 jogadores titular. E ele negou, né? Falou que não, ainda não encaixou, né? E eu pergunto, será que tem uma vaga pro Léo Ortiz aí como titular nessa equipe do Flamengo? Deixa aí a sua opinião, que é muito importante. Lembrando, né? A Arrascaeta não jogou bem, né? Mas ainda não foi além. De La Cruz um pouco abaixo no jogo contra a equipe do Palestino. E o Flamengo em si, né? Teve aquele golaço do Pedro e o time poderia ter feito 3-4-0 só no primeiro tempo, né? No segundo tempo encontrou mais dificuldades e daí não conseguiu, né, matar o jogo. Só no finalzinho ali com o Léo Ortiz foi que fez 2-0, mas corria um risco muito sério de tomar o segundo gol, né? Na minha opinião, o Tite deve trabalhar mais, tem que trabalhar mais esse aspecto do time, né, em encaixar, tentar fazer goleadas e não ser um time aí solidário, né, que faz 1-0, 2-0 no máximo e vence os jogos, né? Vencer é bom, mas também tem que vencer e convencer, né? Eu acho que ontem não convenceu a atuação do Flamengo. Essa aqui é a minha opinião e eu quero saber agora a sua opinião. Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante. E, rapaziada, lembrando, tem um botãozinho vermelho aqui com o nome inscreva-se. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa o like e, se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.